de 2 para 50 mil pés de morango e o melhor, em apenas 1,5 hectares de terra. No outro ano eu fiz mais 2, no outro ano eu fiz mais 4. E aí comecei a parar de plantar as hortaliças e acabei ficando só nos morangos, né? Olá, tudo certo por aí? Seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa que tem um jeito único de te conectar com o universo da roça. E nesta edição também é destaque. Tem dica de como fazer o TMT, um fertilizante que leva até terra de bambuzal e ajuda a recuperar as características da microbiota do solo. Onde ele ajuda agricultores como nós a criar uma bioestabilidade na propriedade. Vamos contar a história da colônia polonesa em Santa Catarina. Localidade no Planalto Catarinense tem construções de mais de 100 anos, como a Igreja Santo Stanislau, toda pintada à mão e em detalhes. Então, são 8 metros de profundidade na terra e 2 metros acima ela é tudo em pedra. E a pedra foi retirada aqui da região e o restante da igreja daí é construída com tijolo maciço. Tem a Casa Polaski, que foi reformada pelo IPHAN e hoje é sede da Associação Cultural. E o Moinho Paraguaçu, que funciona há quase 90 anos. Foi construído em 1938 pelo meu avô, né? A casa do terceiro prefeito do Paraná, que se tornou o primeiro de Santa Catarina. Dá para imaginar que por décadas todas essas pinturas ficaram cobertas por tinta branca? Esse agora é o Museu da Memória Regional. Fica praticamente no centro da sala e você olha em volta, você está fazendo, fazendo um 360 na sua mente, nesse lugar. E vem de lá a broa polonesa de trigo e centeio. Isso faz o quê? Uns 60 anos para trás que eu faço broa já. E o chimarrão já está pronto. Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheinho de informação para você está só começando. Em Itaiópolis, aqui em Santa Catarina, existe um bairro inteirinho tombado pelo patrimônio histórico. E lá, além das construções antigas, tem também muito orgulho de pertencer a esta tradição. Confira na reportagem. A música que a dona Isabel, de 85 anos, toca no piano tem um som de nostalgia. É uma das antigas da Polônia, de onde vieram os ascendentes para o Alto Paraguaçu, no interior do município de Itaiópolis, em Santa Catarina. E é na língua do antigo continente que ela ainda faz questão de se comunicar. Dzień dobry, zdrowo, são as palavras que os poloneses costumavam usar quando se encontravam, dizer se tudo bem, está com saúde, se está com saúde, está tudo bem. A localidade é uma das mais polonesas do Brasil, tanto que é tombada como patrimônio histórico pelo IPHAN desde 2007. A colonização começou por volta de 1890, com a chegada dos primeiros imigrantes, quando a região ainda pertencia ao Paraná. Tudo começa, né, com o governo do Paraná indo até a Polônia, convidando os poloneses para vir colonizar as terras paranaenses. Então, até o engraçado que a propaganda usada na época foi a seguinte, de que o Papa teria tido um sonho, e no sonho Nossa Senhora teria aparecido e dito que no Brasil tinha umas terras que eram cobertas com o véu dela e eram destinadas aos poloneses. Não precisou dizer mais nada, Nossa Senhora dando uma terra no Brasil, pegaram as coisinhas deles e vieram para cá, né? E assim como em outras frentes de colonização, por aqui não faltaram desafios. Então aqui até no livro Colônia Lucena conta que o tropeiro que traz eles, susta o cavalo e diz: aqui vocês ficam e daqui eu volto. Orienta eles a não atirar nos índios. Nessa mesma noite os índios perambularam a região, diz que relinchavam, batiam com canudos de taquara nas árvores, na casa. Passou-se alguns dias, ninguém atirou, os índios foram para o canto deles e os poloneses também sobreviveram ao primeiro contato com os nativos aqui. Quando eles chegaram aqui, eles se depararam com mato e tudo. Daí, lá no livro escreve: Jesus
Nós vamos ficar aqui também, vamos morrer aqui, a gente vai ser enterrado aqui. Não tinha remédio, não tinha nem sal, assim me contavam. Para comprar sal, tinha que pegar o cavalo e ir para Rio Negro. Uma das primeiras e mais imponentes construções é a Igreja Santo Stanislau, que começou a ser construída em 1915 e foi inaugurada em 22, sob a liderança do padre João Kobinek. A torre tem 56 metros de altura e a igreja quase 400 metros quadrados de área construída em forma de cruz latina. Erguei esse edifício, né? Todas as comunidades que pertenciam à paróquia vieram, todos os moradores vinham trabalhar na construção da igreja, né? Então, os imigrantes que vieram, eles já tinham essa formação. Então, o mestre de obras aqui era um deles era o Stefano Recheski, né? Que era o responsável principalmente pela parte da estrutura de madeira, né? Se você reparar, são construções grandes aqui. Eles não tinham trator, eles não tinham outro tipo de tecnologia para fazer uma igreja dessas. Mas eles não desanimaram, eles fizeram, deixaram para nós aqui, eles abriram um caminho para nós. Então, são 8 metros de profundidade na terra e 2 metros acima ela é tudo em pedra. E a pedra foi retirada aqui da região e o restante da igreja daí é construída com tijolo maciço. E o padre João Kobinek, na época, comprou uma olaria que produzia tijolos exclusivamente para a construção da igreja. Em estilo neogótico, mas com características do estilo gótico, né? Então, a altura, o arco em ogiva, as colunas finas, os vitrais. E o que chama a atenção na estrutura imponente é a pintura feita à mão. Apesar de já terem sido feitas reformas, a maior parte dos desenhos foi mantida. Eram feitos de argila e até pigmento de erva mate. E o teto nunca foi mexido. Desde que a igreja foi tombada pelo IPHAN, aguarda o projeto de reforma. Agora o restauro é um pouco maior, que tem que resolver também, primeiramente, o problema da infiltração ascendente, né? A infiltração que vem da terra, para numa última etapa fazer o restauro da pintura. O problema maior, eu acho que aconteceu, a questão das pinturas, foi o advento da máquina fotográfica e do flash, né? Porque a luz ela acaba desbotando muito o pigmento. Então, desde que começaram as grandes filmagens com luzes fortes, ela desbotou muito. Outra curiosidade, os vitrais vieram na primeira grande reforma, em 1952. Então, cada comunidade fez várias promoções para arrecadar fundos para poder pagar os vitrais. Depois de prontos, quando eles chegaram aqui, eles eram 1 metro menor do que o tamanho original das janelas. Então, as janelas tiveram que ser diminuídas para entrar o vitral. O altar de madeira ele é ainda da época da antiga capela, que foi construída em 1896. O altar, a pintura veio da Polônia, de Cracóvia, em 1904. Então é ainda uma relíquia da primeira capela construída pelos poloneses aqui no bairro de Alto Paraguaçu. As irmãs vieram aqui, as irmãs ensinaram muito também. Ensinavam música, ensinavam pintura, ensinavam bordado. Além de outras coisas, também teatros, aqui tinha muito. Entre as construções antigas está também a Casa Andrajeski, hoje sede do Museu da Memória Regional, e o Moinho Paraguaçu, que funciona há quase 90 anos. Então, esse moinho foi construído em 1938 pelo meu avô, né? Meu avô paterno. O nome dele era Roberto Landowski. Ele é filho de imigrantes poloneses que vieram para o Brasil já com essa tradição de construir moinhos, né? Então, esse não é o primeiro moinho que ele construiu em torno de 3 ou 4 moinhos aqui no Brasil. Mas esse é um dos últimos que ficaram, né? Como história. O foco aqui é a produção de farinha de trigo e de centeio. As máquinas e a parte externa da estrutura foram modernizadas para atender à legislação sanitária, mas o processo segue a tradição da família. E continua produzindo esse produto, que é a farinha de centeio, muito consumida pelos imigrantes poloneses, ucranianos, alemães também. Distribuída aqui no Planalto Norte, região de Curitiba, Joinville, aqui o Planalto Norte de Santa Catarina. Outro destino dos visitantes é a Casa Polaski, que foi construída por Teodoro Smargozewski em 1928 e comprada pelo IPHAN em 2008. Nos anos seguintes, passou por uma reforma completa.
A característica de frente em alvenaria com o restante em madeira fala sobre as classes sociais da época. Então, quem tinha muita condição construía toda uma casa em alvenaria. Classe média alta, o entorno em alvenaria e as repartições internas com madeira. Classe média baixa, a fachada em alvenaria, o restante em madeira, e os pobres faziam tudo de madeira. Então, bem-vindos à Casa Polaski, hoje sede da Associação Cultural Polonesa de Itaiópolis. Uma bodega, né, construída em 1928. E aqui do lado funcionou o primeiro banco de Itaiópolis. Então, funcionava na madeira, o pessoal deixava o dinheiro aqui, o proprietário acabava comprando mercadorias e depois, futuramente, eles podiam retirar em mercadorias ou em dinheiro mesmo. Então, aqui era a parte da casa dos proprietários, o local de moradia, né? Um cômodo, o quarto, sala, e em cima tem um sótão. Hoje esse sótão é um hostel para receber turistas e também usado durante a colônia de férias com as crianças. Então, uma das características de uma casa polonesa, toda ela vai ter a sala, um dos maiores cômodos da casa, porque era ali que se reuniam para fazer algumas atividades, como rezar capelinha, novenas, casamento, batizado e também, é claro, um velório, né, que era realizado dentro da casa, nos maiores cômodos da casa. Então, aqui a associação se reúne para realizar várias atividades. Aqui também nós temos oficinas de pająki, pisanki, que é a pintura em ovos, vetinanki, que são recortes em papel, que são feitos toalhinhas e outros objetos de decoração, bordado, e janeiro a colônia de férias com crianças, onde eles terão uma imersão na cultura polonesa. Temos do lado o paiol, que é um salão grande onde são realizados os ensaios do grupo folclórico polonês Wianzy Polski. E aqui temos registros das apresentações feitas pelo grupo, que não resgatam apenas as vestimentas e as danças, mas também os costumes dos imigrantes. Fazem parte do patrimônio histórico ainda muitas outras casas e comércios que, mesmo tantos anos depois, ainda ajudam a contar esta história. E o que a gente vê por aqui é muito orgulho de seguir as tradições. Para mim, os heróis foram esses que vieram de lá, né? Sejam poloneses, ucranianos, alemães, italianos, porque eles tiveram que aprender tudo do zero, né? Até conto que quem chegou aqui ganhou terra, um machado, uma enxada e alguns quilos de semente, se virem, né? Então a gente se sente assim, não é uma obrigação ruim, uma obrigação boa de transmitir para os outros essa história. E para terminar essa reportagem, eu vou dizer assim, wszystkiego najlepszego, tudo de bom. E ainda eles costumavam dizer zostańcie z Bogiem, fique com Deus. 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam, niech żyje nam. E ainda nesta edição tem mais reportagem de lá. Vamos mostrar em detalhes o casarão que pertenceu ao primeiro prefeito de Santa Catarina e vai ter receita da tradicional broa de trigo e centeio. E já no próximo bloco, a família que mudou o cenário da propriedade colocando 50 mil pés de morango em pouco mais de 1,5 hectares. Colhedora de forragens Bocuda Solution.
solução completa para o corte de silagem. Com exclusivos sistemas de processamentos de grãos, Cracker e Raibsib, que garante a qualidade do picado e rendimento da silagem, proporcionando excelente qualidade na alimentação do seu rebanho. Entre em contato e saiba mais. ROR, a inovação que o campo precisa. Em 10 anos, a Domo Solar já ajudou mais de 1.400 clientes a economizarem na conta de energia em quase 70 municípios do sul do Brasil. Com sede em Blumenau e filiais em Rio do Sul e Chapecó, a Domo Solar viabiliza diversas linhas de crédito para facilitar ainda mais a transição para a energia solar. Saiba mais em www.domosolar.com.br. Domo Solar, quem gera energia, economiza de verdade. Na hora de construir ou reformar, vá direto ao ponto com quem entende do assunto. A Madeste Madeiras Tratadas, 14 anos de história. Tem tudo o que você precisa: caibros, ripas, meia cana, rodapé, assoalho, forro, deck, palanques, tábuas e os tradicionais galpões Madeste. Qualidade, resistência e confiança, desde a serragem até o tratamento. Em Santa Teresa Aurora, Madeste Madeiras Tratadas, qualidade que constrói confiança. E agora tem reportagem sobre a produção de morangos. Você vai conhecer o Gesiel, que começou aos poucos e se tornou referência na região, hoje com mais de 50 mil pés do fruto. E mais, tem colha e pague para atrair visitantes de diversas cidades da redondeza. Em Paverama, no Vale do Taquari, o cultivo de morangos mudou a vida da família Bulé. A produção começou em 2015, depois que o Gesiel precisou deixar as hortaliças por problemas na coluna. Ele buscava uma alternativa menos pesada e acabou encontrando no morango uma oportunidade e um novo começo. Aí eu fiz uma estufa, aí no outro ano eu fiz mais 2, no outro ano eu fiz mais 4. E aí comecei a parar de plantar as hortaliças e acabei ficando só nos morangos, né? O que começou com 2.000 mudas hoje ocupa todo o hectare e meio da propriedade. São 32 estufas em produção e mais 16 nos planos. Este ano, a família começou a migrar parte do sistema para calhas feitas com material reciclado vindas do Paraná, com vida útil estimada em 20 anos. Ela é feita de caixinha de leite e garrafa PET. A durabilidade dela é muito alta, né? É para durar 20 anos essa calha, né? E aí esse ano nós queremos reformar. Hoje nós estamos com 32 estufas, 50 mil plantas. E o ano que vem a minha área comporta ainda mais 16 estufas. É o meu limite. O manejo é intenso e contínuo. A cada 2 dias são feitas colheitas e nos demais limpeza de folhas velhas, retirada de estolões e seleção dos frutos. O morango é sensível ao frio, ao calor extremo e principalmente à umidade. Por isso, o Gesiel vive atento ao clima e às mudanças repentinas. Ele não gosta de umidade, dia chuvoso, dia nublado. É uma planta que estressa muito fácil e, olha, tem que ter um manejo e tem que estar sempre em cima. E quando tu acha que tu aprendeu tudo, aparece uma coisa diferente, tu é obrigado a correr atrás, pedir ajuda, porque é sempre aprendendo. A fruta é separada manualmente por tamanho e qualidade. O morango é destinado aos mercados e padarias de Paverama, Teutônia, Estrela e Lajeado. Os frutos médios e grandes seguem em bandejinhas e os menores são destinados para sucos e geleias. Esse aqui, o graudão aqui, esse aqui é o premium. Esse aqui, ele é cliente especial, esse é só por encomenda. E esse aqui é o morango que vai para o mercado. Esse aqui é um morango mais médio. Esse aqui, ele é um pouco mais barato, aí é o que vai para as bandejinhas de mercado. E aí nós temos um mais miudinho também. Esse vai mais para geleia, para suco. Esse morango aqui é o morango que tem um estragadinho, um amassadinho. Esse morango aqui ele é todo congelado. Aí depois de congelado, no outro dia é passado nessa máquina. Em 1 minuto ela limpa 20 kg de morango congelado. É muito rápido.
Há 3 anos, o negócio ganha um novo capítulo. Aos sábados e domingos, o Gesiel abre a propriedade para o Colipag. A experiência virou atração na região, recebendo gente de diversas cidades e até turistas de outros estados. Aí a pessoa pode escolher a sua própria fruta. Para colher não tem muito segredo, é só virar a pontinha para cima e tirar. Aqui é qualidade, né? A gente vende os morangos bonitos. Aqui eu tenho o Albion e San Andreas. O Albion ele é mais doce, o San Andreas ele não é tão doce, mas no verão ele fica bem doce também. Ele tem um jeitinho, às vezes ele solta mais fácil. Geralmente de manhã ele solta mais fácil, aí depois com o sol ele fica um pouquinho mais grudadinho. O melhor horário é nas horas mais frescas do dia, né? Vim de manhã mais cedo ou mais no final da tarde, né? O pessoal vem para levar 1 quilo e acaba levando 2 ou 3, porque quanto mais tu anda, tu acha o mais bonito a cada passo que tu dá, né? O pessoal se diverte, aproveita bastante o passeio. E aí paga o valor do quilo. Hoje está R$30 o quilo no Colipag. A média de produção chega a 750 gramas por planta, dependendo do clima. No verão, quando o calor passa dos 35 graus, a planta sofre. Outro desafio é competir com o morango vindo do Ceasa, que influencia diretamente nos preços de mercado. Eles puxam os preços muito para baixo, né? Esse ano, na época ali do Morango do Amor, foi uma loucura. Para nós não tinha muita produção, era uma época chuvosa, fria. O mineiro ganhou muito dinheiro com morango esse ano, vendeu morango com preço bom para o Brasil todo, né? Com a procura crescendo a cada temporada, a família aposta no turismo rural como continuidade do projeto. E aí o Colipag é só na época da safra mesmo, é de outubro até metade de fevereiro. Aí no inverno a produção cai bastante, aí a gente atende só os clientes fixos, alguns mercados, padaria. Em finais de semana bom, assim, passa umas 100 pessoas num sábado e no domingo. Um dos desafios da agricultura é ter na lavoura o mesmo solo da mata nativa, rico em micro-organismos. Mas você sabia que existe uma técnica que pode auxiliar nisso? Confira na dica. Olá, meu nome é Rodrigo Sela e hoje eu venho compartilhar com vocês uma dica de um produto que a gente solucionou uma grande quantidade de problemas aqui na nossa propriedade. Ele é um fungicida, inseticida e estabilizador biológico de solos. Ele é chamado TMT, desenvolvido pelo professor Celso Tomita, onde ele ajuda agricultores como nós a criar uma bioestabilidade na propriedade. O que é bioestabilidade? Quando a gente pensa em uma mata nativa e uma mata virgem, a gente nunca enxerga alguma doença prevalecer sobre as outras, algum inseto que ganha espaço e domina aquele ambiente. Porque lá existe uma grande diversidade de micro-organismos. E esses micro-organismos eles competem entre si por água, nutrientes e espaço. Assim eles vão interagindo entre eles e mantendo um equilíbrio. Então a grande sacada do professor foi como que a gente consegue levar essa diversidade, que a gente tem uma mata nativa, para o nosso ambiente de produção. Porque no ambiente de produção, a gente altera muitas características. E quando a gente altera, a gente favorece ao desenvolvimento de fungos e insetos que são maléficos para nossas culturas. E a gente não quer isso. Então, através do TMT, que é o nome do processo que a gente faz, a gente vai numa mata nativa, busca solo virgem, principalmente em lugares onde tem bambuzais, que é onde a gente encontra a maior diversidade de micro-organismos. Pega esse solo junto com raízes, terra podre, folhas podres, material em decomposição. Então, para fazer o TMT, a gente tem uma receita básica simples, onde em cada propriedade tem alguma demanda específica e elas podem ser alteradas conforme a indicação do próprio professor. A receita básica comum assim para todos, ela vai melaço, 20 kg para mililitros de água, farelo de arroz, 20 kg para mililitros, farinha de osso, 20 kg para mililitros, ração de peixe comum, também 20 kg para mililitros, 10 kg de carvão, 10 kg de terra de bambuzal e 2 kg de farinha de trigo. Então, quando a gente pega essa terra, traz para casa,
botem uma caixa d'água, como é o exemplo dessa caixa pequenininha aqui, junto com esses materiais e deixa eles aerando com intermitência de hora sim, hora não, por 3 dias, a gente tem um líquido cheio, rico em diversidade e quantidade de micro-organismos. A gente, conforme a coleta do material virgem, a gente consegue de 3 a 4 mil tipos de micro-organismos, então é uma diversidade enorme. Aqui dentro eles se multiplicam de forma equilibrada pelo processo de aeração intermitente e pelas matérias-primas que a gente coloca. Botamos isso, 3 dias estamos com o biofertilizantes ou o TMT pronto. E então como que a gente usa isso? Nós podemos usar preventivamente em todas as culturas, como um bioestabilizador de solo e como um solubilizador de nutrientes. Além dele já ir combatendo as pragas que ficam no solo. Diabrótica especiosa, que é a vaquinha, a trips, algumas lagartas, corós, ele equilibra toda essa parte do solo, tanto de insetos como os de esclerotina, fusariose, essas doenças de solo. Usamos o nosso TMT, ele sobra o resto que é o fundo na caixa. Então a gente completa de água, adiciona o melaço, mais 3 dias o processo está pronto de novo. Esse mesmo processo a gente pode repetir por 6 a 8 vezes, depende da temperatura ambiente e alguns fatores. Ele vai ter um custo estimado em torno de R$ 5,00 por hectare por aplicação, dependendo bastante do volume, mas é isso. As primeiras aplicações em solo então são feitas, o ideal é fazer em torno de 200 litros, para a gente ir criando uma bioestabilidade mais rápida. Depois, em cima de culturas como soja, milho, essas culturas, a gente faz a aplicação dele sempre com água. A gente dilui ele um pouco porque senão ele se torna muito fraco. Quando a gente utiliza ele nas granjas, em criação de animais, um dos primeiros efeitos visuais mais práticos é a eliminação de moscas, bem como elimina o gás amônia, que ele é favorável para as doenças respiratórias, porque ele promove a fermentação certa dos dejetos. Em questão de gado de leite, vaca leiteira, quando ele é utilizado no substrato na cama, ele vai reduzir bastante a questão de incidência de mamites e de doenças respiratórias também. Ele tem inúmeras possibilidades de uso, porque ele interfere em tudo aonde é vida. E daqui a pouquinho você vai conhecer a casa do primeiro prefeito de Santa Catarina, que fica em uma localidade agrícola. Quem vê essa riqueza de detalhes mal acredita que por décadas as paredes tinham sido pintadas de branco, cobrindo toda a originalidade. Hoje este é o espaço de um museu voltado a contar a história dos imigrantes. O Cicobi está presente em milhares de municípios Brasil afora. É por isso que podemos dizer com orgulho: nós estamos do seu lado, produtor rural. Isso é acreditar que juntos podemos fazer a diferença. É compartilhar a riqueza que brota da terra. É estender a mão em qualquer desafio. É cooperar. A força do Brasil está no agro. E quando o agro precisa de uma força, o Cicobi está junto. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Há 30 anos no mercado, a Mogiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha Agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quelantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mogiana.com e saiba mais.
Nós já estamos de volta com um dos destinos imperdíveis do Alto Paraguaçu, em Itaiópolis, a casa do primeiro prefeito do estado, que fica em uma comunidade agrícola e teve as paredes pintadas de branco por décadas. Só recentemente que se transformou em um museu, olha só. A imponência logo nos prende a atenção. Em meio a uma comunidade agrícola, o casarão de 1927 é uma joia preciosa da arquitetura antiga. E na terra dos poloneses, esse foi feito por um alemão, Nicolau Ruth Sobrinho, um coronel. A vila já está formada, né? Ele chega aqui, eu creio que lá em 1912, 13, quando já era uma vila, na verdade já era um município, né? Já emancipado pelo estado do Paraná. Ele foi o terceiro prefeito pelo estado do Paraná e ele continua sendo o primeiro pelo estado de Santa Catarina. Segundo as pesquisas, a família Rutes tinha posses na Alemanha e vendeu a terra lá para comprar em maior quantidade aqui no Brasil. E a casa representava isso, com detalhes impressionantes para a época. Colunas e arcos, tudo em alvenaria, que mostrava a posse que tinha o proprietário, né? As pinturas feitas por um mestre pintor, né, que veio da Alemanha, o Alfredo Daniel Biberbach e o filho Ernesto Daniel, lá em 1927. Originalmente, a casa tinha apenas esta parte, onde estão as varandas. Foi a filha do seu Nicolau, a Anita, que fez esta outra parte para fins comerciais. Embaixo funcionava um armazém e na parte de cima um salão de bailes. Já que ele era o prefeito, precisava receber autoridades civis, militares e religiosas, e tinha que ter um espaço para isso. Quer dizer, na época e hoje ainda é considerado o palacete de Itaiópolis. Não tem nenhuma casa maior que essa. Hoje tem, né? Moderna, mas com construções daquela época não tem. Na década de 50, os proprietários doaram 50% da edificação para abrir um hospital que funcionou aqui por 23 anos. Nesta época, as pinturas internas foram cobertas com tinta branca. Na década de 80, após a falência do hospital, o prédio foi novamente pintado e serviu de alojamento para funcionários da empresa que fazia o asfalto na região. E depois disso, chegou a funcionar também como uma padaria. Mas em 2016, a prefeitura fez um leilão e os atuais proprietários adquiriram já com a intenção de reformar. Estas fotos mostram como estava a situação. Eu passava ali, até quando eu passava pelo outro lado, de medo que caísse a parte da varanda, que estava bem danificada. Formado em artes visuais e restauro, o Aldo estava na equipe contratada para recuperar as pinturas. Foram 4 anos para deixar tudo parecido como que era. Então a gente sabia que existiam pinturas, até conversa com membros da família, né? Então eles contavam que tinha pinturas, então a gente fez algumas prospecções para confirmar a existência de pinturas murais, né? Agora o trabalho de restauro foi assim uma descoberta atrás da outra. Todo dia tinha uma descoberta. Abria ali, aqui tem uma flor, aqui tem uma paisagem. Então, todo dia tinha alguma coisa nova para se descobrir. O arqueólogo era mais ou menos o nosso trabalho de restauro. Todo dia era uma novidade, principalmente que todas as pinturas foram cobertas com tinta branca. Todos os cômodos têm janelas de prospecção. Então, as partes que foi encontrado a pintura original, restaurada com pincel, e a partir daquele motivo é que foi continuado a repintura do restante do cômodo. O museu não resgata apenas as tradições dos poloneses, mas também dos ucranianos, alemães e italianos, que compõem a região do Planalto Catarinense. O Matheus é quem nos guia por este passeio. A parte de baixo dele é mais uma parte de ambiência da época. É uma casa como se fosse uma casa da década de 20 a 50. Então tem o quarto é totalmente original. Tem a sala de visita, a sala de jantar, a sala de chá e a cozinha. Já o segundo andar, nós remetemos mais à história da memória regional. Então lá em cima é bem mais diversificado, porque lá a gente tem a sala hospitalar, a sala de antropologia e geologia, a sala de entomologia, que é um borboletário, a sala de estudos e a sala de arte sacra. Um detalhe que quase todos os cômodos têm pinturas em óleo nas paredes, como estas. Que são um paisagismo. É algum lugar que o pintor alemão tinha na cabeça. Costumo falar para o pessoal que se você fica praticamente no centro da sala e você olha em volta, você está fazendo um 360 na sua mente nesse lugar. Os espaços foram montados com itens de época para que os visitantes se sintam parte do passado. E um dos móveis mais curiosos está na cozinha. A famosa geladeira Steigler. Como que ela funcionava? Então o cubo de gelo era fabricado em lajes, era transportado para Itaiópolis em carroça com serragem
Chegava meio derretido, mas chegava. Ele fazia rótulo contestado. Colocava o cubo de gelo aqui, né? Aqui embaixo, os alimentos. E como o gelo diluía, o degelo escorria naquela mangueirinha que tem ali no fundo. Ó. Escorria o degelo aqui embaixo em uma bacia. E essa bacia com o degelo, quem retirava diariamente eram as crianças. O serviço manual sempre ficava com as crianças, né? No barracão do lado de fora da casa, encontramos itens agrícolas e de transporte, como as carroças e carruagens. Aqui também foi construída uma edícula com agroindústrias de época, todas compradas nas redondezas e remontadas aqui. É o caso da ervateira Sistema Barbacoa, a marcenaria e a ferraria. Tem também uma casa típica polonesa. Aqui tem a área de cozinha, etc. A área de serviço e dormitório ficava sempre para trás na casa do polonês. E aqui daí tem o quartinho deles. Era mais, como que fala, mais simples que aquele lá de cima, então dá para ver a diferença. E aqui a gente vai encontrar a nossa bodega. Nossa bodega, ela tem em torno de umas 3 semanas pronta, na verdade. Não está totalmente pronta, falta placa de comunicação visual, falta alguns toquezinhos, cúpula de acrílico para colocar baralho, jogos de dominó e etc, que o pessoal gostava de jogar bastante. Então aqui vocês vão encontrar o banco, aqui a gente tem o fumo de corda para vocês, que talvez alguns de vocês não conhecem, não sei até onde vai chegar esse vídeo. Então aqui tem o fumo de corda, caixa de doce, registradora, as chaleiras e etc. O Museu da Memória Regional abre de terça a domingo e tem entrada gratuita. Um passeio pelo passado que vale mais do que muita aula de história. Com o intuito de resgatar aquilo que foi preservado, que ainda não se perdeu. Com medo de que se perdesse mais coisas do que já se deixou para trás, né? Por 100 anos estava preservado. A gente só está tentando manter isso por mais uns 100. É realmente uma joia da arquitetura e daqui a pouquinho a gente continua a nossa viagem por lá, pelas raízes do Planalto Norte, com a broa de trigo e centeio. E essa delícia é feita assim como antigamente, na folha de couve e no forno a lenha. Você precisa de segurança energética. Conheça os geradores de energia Getty. Com tecnologia inteligente e desenho robusto, nossos geradores são a solução perfeita para o agronegócio, indústria, comércio e residências. Duráveis e potentes, eles garantem energia contínua quando você mais precisa. Chega de interrupções inesperadas. Escolha Getty e não deixe que a falta de energia atrapalhe seus planos. A FECOAGRO tem a solução ideal para a adubação de cobertura da lavoura. Cooper N+, ureia com dupla proteção do nitrogênio, formulado com as tecnologias NBPT e DCD, que aumentam a disponibilidade de nitrogênio para a cultura, reduzindo perdas por volatilização e lixiviação. O resultado, maior eficiência agronômica, plantas mais saudáveis e mais rentabilidade. Cooper N+, mais produtividade para a sua cultura. Adquire em uma cooperativa afiliada à FECOAGRO. A broa de trigo e centeio é uma iguaria dos descendentes de imigrantes poloneses e deixa muita gente com água na boca. É claro que passando por lá, a gente não poderia deixar de aprender essa receita. Confira o passo a passo. O primeiro passo é acender o fogo, porque ele demora, né, até queimar. Eu já experimentei fazer no forninho a luz, mas não fica tão boa. Melhor é assim no forno a lenha, que dela assa com tempo, né? Fica 1 hora assando no forno, fica boa. Dona Filomena começa batendo 2 xícaras de batata doce cozida sem sal, com água o suficiente para moer. Daí adiciona na bacia, que já tem 4 kg de farinha de trigo e 1 de centeio. O próximo passo é fazer o mesmo com o fermento guardado da massa da semana anterior, misturado com biju. Desmancha no liquidificador para ele ficar melhor, sabe? Ela não estraga a broa,
fica meio azedinho. Esse que é o segredo da broa. Receita ainda da Polônia, que os meus avós faziam assim, tudo nós fazemos. Coloco um pouco de vinagre. Eu coloco um pouco desse fermento também. Assim, um punhadinho e pouquinho já dá. Agora é só amassar, é só mexer. Não sei quanta água eu vou precisar, porque é pouco. Não adianta fazer bastante. Assim, mais pra morna é melhor, né? A água morna vai até o ponto. Desde que me conheço por gente, né? Eu ajudava a mãe em casa. Isso faz o quê? Uns 60 anos para trás que eu faço broa já. Que acho que com 13 anos eu comecei a fazer, ó. Só que a gente não fazia direto, né? Mas a mãe dizia, ó, tem que amassar broa, né? Ensinava, a gente fazia. Dá umas 6, 7 broas. Pra não ficar muito molinha e não muito dura, porque se ficar muito dura, ela tipo parte bastante. E às vezes eu não sei se é tipo de farinha, que às vezes ela parte do mesmo jeito. Pode pôr 2 dessas. E ainda vão umas 2 colheres bem cheias de banha. Às vezes fazia sem gordura antigamente, mas depois eu achei que fica melhor e a gente acrescenta. Agora a gente cobre e deixa crescendo, né? Aí depois coloca nas folhas de couve, cresce um pouquinho e já logo põe no forno. Nem precisa deixar crescer quando é mole, põe direto no forno. Se ficar só com fermento biológico, deixa crescer por mais ou menos 2 horas, né? Depende quando dobrar de volume, né? Já fica bom. Às vezes antes cresce. Também depende do tempo. Quando é frio, nossa, isso não quer crescer. Eu planto bastante porque eu dou para as galinhas, né? Isso eles comem também. Já cresceu, agora vamos levar para pôr na folha. Eu coloco assim, que ele fica muito grossa, esse talo é grosso, ele fica meio... Às vezes a gente faz broa de forma também, coloca lá nas forminhas, né, que tem gente que gosta de broa de forma, mas preferência assim, né. Nem precisa lavar a couve, porque choveu esses dias, ontem choveu, e a couve tá limpa, né. Tá meio molinho esse pão, mas fica bom, né? Até dá para molhar no azeite, mas é mais fácil água, né, do que azeite. Esse é o fermento da próxima receita. Esse aqui dá para fazer 2 fornadas com esse. Eu guardo às vezes na amassadeira, às vezes eu coloco dentro do armário. Só prendo bem para ficar assim, para nada não entrar dentro. E guardo assim. Ele cresce, fica azedinho, mas fica bom. Fechar um pouco para ela crescer, depois a gente abre. Se for meio frio, daí a gente pega e coloca umas brasinhas do lado, mas acho que não vai ser preciso. Deixar a casquinha mais brilhante assim e fica melhor.
a gente quiser deixar ela molinha, a gente cobre com plástico. Nós sempre cobrimos assim, pra quando ela começa a esfriar a gente tira, mas dá para tirar antes. Então fica a dica, se você não tiver esse pão fermentado guardado de uma receita para outra, você pode fazer apenas com o fermento biológico e daí guarda dessa receita para a próxima. Daí você vai perguntar, né, por que vale a pena fazer isso? Ele deixa um sabor azedinho que o vinagre também ressalta, que fica imperdível. Inclusive, os antigos utilizavam apenas esse fermento guardado de uma receita para outra. Se você quiser testar, também fica à vontade. E assim a gente se despede do Vale Agrícola de hoje. Tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê. Até mais!